Boa tarde, sétimo ano. Estamos mais uma vez para a nossa aula de religião, nossas aulas virtuais, né? Sabemos que não vai ser fácil porque não temos a xerox hoje em mão para acompanhar. Como vocês sabem, nós não temos o livro, mas a gente vai tentando, certo? Vamos procurar fazer o melhor para que vocês venham a entender e a gente ter uma boa aula, ok? A nossa aula de hoje tem um título bem interessante: liderança, um serviço e uma qualidade. Bem, pelo tema liderança, já deu para a gente perceber que se trata de líder, claro, né? E o que é ser líder? O que é liderar? Nós sabemos que líder é uma pessoa, é alguém que lidera alguma coisa, que toma conta de alguma coisa, que se responsabiliza por algo. Mas será que todo mundo pode ser um líder? Ou serve para ser um líder? Em termos de falar que ele serve para ser um líder, qualquer um ser humano, claro que ele serve sim para ser líder. Mas nós sabemos que a pessoa, para ser líder, ele tem que ter algumas características. Uma delas é a que a gente considera essencial. No decidir, no ter palavras firmes, né? Tomar decisões sem deixar ser influenciado. Não estou dizendo que o líder, ele não pode conversar, ele não pode fazer uma reunião, ele não pode, claro que ele pode. Claro que ele deve também ouvir a opinião dos outros, porque isso é importante para o crescimento, né? Seja lá do que ele está liderando e tudo. Mas a maioria das coisas que acontecem ali, na responsabilidade da sua liderança, tem que ter pulso forte da parte do líder, certo? Então, liderar realmente não é fácil. Nos trabalhos de grupo, por exemplo, quando a gente passa para vocês dentro da sala de aula, nós já tivemos exemplos, já sabemos como funciona, né? Onde vocês elegem o líder e esse líder ele vai ficar responsável pelo grupo, que muitas das vezes dá certo e que muitas das vezes não dá certo, ok? Então a nossa aulinha de hoje é sobre liderar. Para começar, na abertura da nossa aula, eu vou ler o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: nos países, nas famílias, escolas e instituições variadas, muita coisa importante deixa de acontecer se faltar uma liderança competente e realmente interessada em prestar um bom serviço. No nosso país, nós somos conduzidos por um líder, né? Que o líder do nosso país, quem é? É o nosso presidente. Querendo ou não, gostando ou não, infelizmente, né? É o nosso líder. Não vai agradar todo mundo? Claro, gente, um líder, ele nunca vai agradar todo mundo, os quais sejam liderados por ele. Então, vai sempre haver, né? Nas famílias, por que nós somos liderados na nossa família? Nossa família tem um líder. Nosso pai, nossa mãe são os nossos líderes. Nas escolas, né, nas instituições, tem os seus líderes. Na nossa tem o tio Tita, tem a tia Cris, tem a tia Kátia, né, que são os nossos líderes, que nos conduzem, que nos orientam, enfim. Então, muita coisa importante deixa de acontecer se faltar a liderança competente. Graças a Deus nós temos, né? Lideranças competentes, graças a Deus. Então, o líder é aquele que faz realmente o acontecer das coisas e que lidera em partes separadas, claro. Na Bíblia, a grande figura de líder no Antigo Testamento é Moisés. Muitos consideram que assumir liderança é uma espécie de promoção social. Para Moisés foi o contrário. Quando ele nasceu, o faraó havia dado ordem de matar todos os bebês
israelitas, do sexo masculino. Para salvá-lo, sua mãe o colocou numa cestinha no rio. Ele foi recolhido pela filha do faraó e criado no palácio. Para liderar seu povo, Moisés teve de deixar a segurança e a mordomia na corte. Quando se tem algo a se cumprir, não tem como fugir. E aqui a gente vê, né, a maior história de um líder considerado na Bíblia, que foi Moisés. Moisés, ele tinha todas as suas mordomias, tinha todas as suas regalias, morava em um palácio, mas não foi à toa que ele chegou ali naquele palácio. Nós conhecemos a história de Moisés, né? Houve um percurso para que Moisés chegasse ali no palácio. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, de transformar Moisés em um grande líder e com uma missão muito grande, que todos nós conhecemos, né? A missão de Moisés, ela não foi fácil, porém não foi difícil, porque ele era conduzido por um Deus que orientava sempre o que ele devia fazer. Então Deus providenciou a liderança de Moisés desde o momento em que ele foi colocado naquela cestinha e deixado naquele rio. Foi feito passo a passo para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Bem, mas qual foi a missão de Moisés? Nós sabemos que a história de Moisés foi para liderar o povo do Egito. E Jesus conduziu, né, Moisés de uma forma muito sábia, porque ele sabia que a caminhada de Moisés em liderança, ela não ia ser fácil, porém, ela não ia ser difícil, certo? Então, Deus preparou tudo. Para liderar o seu povo, Moisés teve de deixar sua segurança, suas mordomias. Não deve ter sido fácil mudar de lado. Imagine como você se sentiria numa situação assim. Seria natural que Faraó e o pessoal do palácio não aprovassem a escolha de Moisés, mas ele não teve que enfrentar só esse tipo de oposição. Às vezes, até o próprio povo que ele queria libertar ficava contra ele. Fala o texto das dificuldades que o líder enfrenta, né? Dos momentos difíceis que ele vai enfrentar. Não é porque eu consegui chegar numa posição de líder que tudo vai ser fácil ao meu favor. Às vezes, pode até ser mais difícil. Por quê? Porque nós estamos ali e várias pessoas que nos cercam, que nos olham, que nos acompanham, têm pensamento diferente, têm ações diferentes. Às vezes concordam com você, às vezes não. E por esse momento, ou por esse lado, não é fácil liderar. Mas nós conseguimos, né? Quando temos pulso forte nesse sentido. Moisés fugiu para o país de Midian. Lá se casou e ficou um tempão cuidando do rebanho do sogro. Foi sua situação que sentiu chamado por Deus. A Bíblia diz que foi assim. Deus lhe falou no meio de um arbusto que pegava fogo, mas não se destruía. Ali Deus chamou Moisés para ir a Faraó liderar a libertação. Essa história ela é interessante, ela se encontra em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E lá a gente vê que mesmo Moisés, sendo chamado por Deus, porque a gente viu no texto, né, que Deus falou com Moisés dentro de um arbusto, pegando fogo. O que era o arbusto? Era uma planta, era uma árvore. E ali Deus aparece para Moisés em forma de fogo e fala com Moisés o que ele quer de Moisés. Então, mesmo Moisés sabendo que ali era Deus falando com ele, chamando ele para essa missão, Moisés ele ainda temeu. Por que ele temeu? Porque realmente conduzir aquele povo no Egito não era fácil. Liderar pessoas não é fácil. Então, dessa forma, Moisés se sentia seguro em parte, porque Deus falava com ele, mas logo ele imaginava que ele ia ter problemas pela frente, que não seriam poucos, né? Mas, como Deus chama, ele capacita, não é verdade? No próximo ponto, mas a história não termina aí.
Moisés teve de continuar liderando o povo por muitos anos da caminhada pelo deserto. Ele era bem intencionado, queria prestar bom serviço à sua gente, mas ficava muitas vezes sobrecarregado, querendo resolver tudo. Havia uma coisa muito importante que ele, como líder, precisava aprender: divisão de tarefas com formação de equipes. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente acha que por ter um líder no nosso grupo, é de responsabilidade unicamente do líder cuidar de todas as tarefas. E não é, né, gente? Nós temos que dividir a tarefa. O líder, o papel dele é dividir essas tarefas. Saber que ele ali não vai trabalhar sozinho, senão ele não vai dar conta. Então, a parte de liderar dele já começa daí. Saber dividir as tarefas, dando delegação de cada tarefa, né, a cada membro do seu grupo. E Moisés, ele precisava aprender, porque ele queria fazer tudo sozinho. E sozinho ele não ia conseguir, certo? Saber liderar sem ficar envaidecido ou corrompido por qualquer tipo de poder, grande ou pequeno, é fundamental para que um trabalho importante tenha sucesso. Um líder de verdade não cresce sozinho. Anima e estimula os que estão sob sua responsabilidade. É um talento especial capaz de gerar grandes transformações. E tomara que seja sempre para o bem. Nós não podemos criar aquela imaginação que somente o nosso líder vai crescer de posição, né? Vai crescer em conhecimento. Nós que obedecemos, que acompanhamos o nosso líder, nós também temos a capacidade de crescer junto com ele, se assim cada um de nós quisermos, né? Então, fica aqui a nossa aula dessa tarde. Espero que vocês tenham absorvido algo do conteúdo, certo? E a atividade eu vou deixar em seguida lá na descrição do vídeo o que é que vocês irão fazer. Uma pergunta só que vocês vão ver lá, o que é que vocês vão fazer. Nós estamos falando de liderança, porém, não somente de liderança religiosa, tá bom? Ok, até a próxima.